Olá, meus amigos. O objetivo aqui deste vídeo é esclarecer a religião de Deus pelos anjos ou Espírito Santo, pela Escritura ou pela Bíblia, né? Porque a Bíblia fica mais fácil, mais claro da gente identificar melhor esse ponto de vista de ver, né? A religião de Deus revelada pelo anjo ou pelo Espírito Santo, né? Então vamos lá, começando por Mateus 10:20 diz: com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim, o Espírito do Pai de vocês é que falará através de vocês. Vê que está falando aí sobre tipo uma incorporação, uma fusão entre o Espírito do Pai e essa pessoa. Quem seria essa pessoa, né? Senão o profeta, né? Um profeta, né? Está claro que Deus, quando falava com os profetas, ele agia pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 14:21 diz: está escrito na lei. Qual lei? Falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, não seria mais do que ser um profeta, e por meio de lábio estrangeiro. Lábio estrangeiro seria o quê? Espírito Santo, os anjos, né? Não seria eles estrangeiros desconhecidos diante de nós? Em Atos 7:53, em Atos capítulo 7, versículo 53, diz: vocês receberam a lei promulgada através dos anjos e não observaram? Quem disse isso? Né? Os apóstolos, eles falam diante do povo: vocês receberam a lei promulgado, quer dizer, porque promulgado é aquele que veio diretamente, foi manifestado, revelado através dos anjos e não foi observado. Quem parecia os profetas? Eram os anjos. Os profetas tanto via como ouvia e falavam com eles. No Novo Testamento verás Zacarias, Isabel, Maria e José. Todos tiveram relação com os anjos. Viu? Em Apocalipse 22, 6, versículo 6, o anjo disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor, o seu Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao servo, o servo é aquele que está diante de Deus como profeta ou um servidor, que deve acontecer em breve. Foi dada a visão, ser revelado aquilo que se vê, que se ouve, como no caso os profetas tinham essas condições. 1 Coríntios 13, versículo 14, diz: para falar desses sinais, que sinais? Profecia, ou essas mediunidades. Para falar desses sinais, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a que os espíritos ensinam. Quer dizer, os espíritos é um ser que passava informação, ajudava no trabalho de Deus, na revelação. Sabedoria humana quer dizer aqui é os estudos que nós faz. E nenhum estudo disso aí vai chegar à possibilidade da gente ter aquela conectar, como é aquela comunicação, aquele meio de telepatia com os anjos, com o Espírito Santo, se não tiver um preparamento, porque a sabedoria humana jamais dará, se não for diretamente do Espírito Santo ou um anjo revelado pelo um homem profeta, de outra forma que não será. Primeiro de fato, o evangelho que pregamos não foi apresentado somente com palavras ou com conversa, mas com poder e com Espírito Santo e com plena convicção. Olha aqui esse outro versículo, né? De fato o evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia, que pregamos, aqui é os apóstolos falando, não foi apresentado somente com palavras, com conversa, gente, mas com poder e com o Espírito Santo. Poder é tipo uma mediunidade, é capaz de você ouvir, sentir a presença do Espírito Santo, entendeu? E com o Espírito Santo, quer dizer, com a presença de um ser espiritual, um Espírito Santo, um anjo enviado de Deus. E com plena convicção que ele era real. Era real, não era conversa fiada, não era ilusão. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: pois a profecia, seja a Bíblia, a palavra de Deus, seja o que for, jamais veio por vontade humanas. Pelo contrário, impelido pelo Espírito Santo, enviado do céu. Mais uma vez, tá aí, né? Em Sabedoria 9:12 diz
Quem poderá conhecer o teu projeto, se tu não lhes dares sabedoria enviada do alto e o teu espírito? O teu espírito não é o poder de Deus, não. Está falando aqui seu anjo, um enviado, né? Um ser espiritual, né? Olha, 1 Coríntios 2:9 diz: Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. De que maneira Deus falaria com os profetas? Ele era um espírito. O profeta é um ser especial, com capacidade de ver, ouvir, sentir a presença desse espírito. E Deus, como espírito, teve a capacidade. Por isso que diz que representaria os profetas. Porque o profeta era um homem especial, tinha a capacidade de ver ele e ouvir. Não seria um homem comum qualquer, só pela palavra ou pela Bíblia, que pode mostrar ser representante de Deus, não. Em Hebreu 11, capítulo 11, versículo 2 e 6, diz: Foi assim que viveram os antigos pela fé. Mas que fé fala? Você vai ver que essa fé, lá em Hebreu capítulo 11, versículo 1, lá em 11 diz: A fé é uma coisa invisível do qual a gente acredita naquilo que não se vê, ou seja, é uma existência que vive de forma nua, mas que não está ao olho do homem, mas que ela existe. Não se poderia entender a energia se não fosse pela luz. É assim como o vento pelo cheiro, a água pela cor, entendeu? Em Romano 3:28 diz: Pois o homem se tornou justo através da fé, independente da observação da lei. Como diz, a fé é uma telepatia, ela é uma forma de mediunidade que o homem precisa de sentir, ver, aproximar-se dos anjos, do Espírito Santo, de Deus. É essa fé que falava, sem, independente da observação da lei, aquela lei de Moisés, da pedra. A lei ela é bíblica também, aquela do qual nós apresentamos as palavras. Então nós temos essa Bíblia, esses conhecimentos da Escritura como lei. Mas ele está falando que só a lei não basta. Preciso da fé, aquela sensibilidade de sentir a presença desse Espírito, né, desse anjo, essa conexão com Deus, né? Em Gálatas diz lá em Gálatas 5 diz, versículo 18: Se for conduzido pelo Espírito, você não estará mais submetido à lei, porque só o Espírito é quem dá vida. É através do Espírito que a gente tem as informações certas, o conhecimento perfeito com Deus, a aproximação com Ele, o Espírito Santo, viu? Porque existe também o Espírito da Terra, aqueles espíritos atrasados, aqueles espíritos como chama-se demônio. Em 1 Coríntios 14:1 diz: Inspire aos dons dos Espíritos. Quer dizer, tente ter telepatia ou buscar comunhão com os anjos, com os Espíritos de Deus, com os anjos da guarda, do qual ele pode nos inspirar a mensagem divina. 1 Coríntios 14:37 diz: Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, aqui está falando Espírito da palavra plural comum, né? Mas nós estamos aqui relacionados ao Espírito Santo, né? Veja pelo mandamento. Em 1 Coríntios 12:29-30 diz: Por acaso são todos apóstolos, profetas, todos realizam milagres, têm dom de curar ou falar em língua? Eu pergunto assim, padre, você vê padre curar? Você vê pastor também curar? Falar com línguas espirituais através dos anjos, dos espíritos? Eles podem realizar esse milagre? Do jeito nenhum, porque profeta, apóstolo são homens com mediunidade, com capacidade de ver, sentir e não de julgar de qualquer coisa, seja demônio, não, gente, não é. Em 1 Coríntios 2:2 diz: Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, entendeu? Então, né, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Sim, por quê? Porque lá em Mateus 12:43 diz que o Espírito do mundo, aqueles que vivem na crosta terrestre, aqui entre nós, são espírito atrasado. Aqueles que já mataram, aqueles que vivem em Pitu, aqueles que vivem zombando, eles vivem se perturbando. Mas aqui eles falam sobre o Espírito Santo, aqueles espíritos mais evoluídos, aqueles que estão
da atmosfera para cima com Jesus Cristo, que vive no mundo espiritual, ou seja, no céu. Entendeu? Em Gálatas 1:12 diz: além disso, não recebi e nem aprendi através de um homem, ou seja, da ciência do homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Quem fala isso aqui? Apóstolo Paulo. Realmente, Jesus apareceu a ele. Então, se fosse pelo conhecimento do homem, porque ele tinha, que é um homem bem estudado, se dependesse dele, ele não ia falar de Deus, ele não ia trazer todo esse conhecimento espiritual para nós. Foi preciso que Jesus se apresentasse para ele, para que ele acreditasse na existência desse Espírito, que Jesus como Espírito apareceu para muita gente, além dos apóstolos. Para o quê? Para dar garantia dessa sobrevivência ou desse mundo espiritual que Jesus queria nos revelar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 32, os apóstolos dizem: e nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àquele que lhe obedece. 1 João 1:3 diz: isso que vimos e ouvimos, isso que nós vimos e ouvimos, nós agora anunciamos a vocês para que vocês estejam em comunhão conosco. Como é que você pode ter comunhão? Essa religião pode ter comunhão com outro quando elas são diferentes, tem preconceito, tem discriminação. Elas têm que ter a mesma visão, mesmo batismo pelo mesmo Espírito. Não é pela mesma pessoa, mesmo pastor, mesmo padre ou bispo. Tem que ser pelo mesmo Espírito. Porque as revelações, as representações são dos anjos, do Espírito Santo, enviado por Deus. Então, se a gente não entra em comunhão com isso, com esse mundo espiritual, com essa forma, do homem é que não vai dar certo, essa religião do homem de baixo, entendeu? 1 Coríntios 12:3 diz: pois todos fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo. Todos foram batizados num só Espírito, Espíritos, para sermos um só corpo. Por quê? Porque a religião de Deus é do Espírito, veio do Espírito e é com o Espírito. Não vai ser com o conhecimento do homem da terra, com esses trabalhos, esses conhecimentos, esses cursos, esse estudo dele não. Não tem divisão, não tem diferença no conhecimento de Deus, não tem preconceito, pois tudo vive para um pensamento e um sentimento só. Olha, se você analisar em Atos dos Apóstolos todinho, a vida dos apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo não é um poder, uma magia, mas sim, é um ser espiritual, um ser que vive oculto, mas podia falar com os apóstolos, falava com eles, protegia eles. Pode ler Atos dos Apóstolos, lá vocês vão ver claramente que os Espíritos Santos protegiam eles, que o Espírito Santo e os anjos é uma coisa só. O anjo é um espírito investido na matéria. Era um anjo que dava para que como pudesse ver melhor. Mas o espírito era um ser bem invisível. E somente aqueles apóstolos poderiam enxergar e ouvi-los. E eles protegiam eles. Não é um poder. Bem, pessoal, estou deixando por aqui. Me desculpe se eu exagerei em alguma coisa, mas é porque a realidade é essa. Estou mostrando apenas o que está na escritura. Então, quem gostou, gente, valeu aí, cara. Até mais.